Segundo John Wesley, Deus nada faz a não ser em resposta à sua oração. Segundo C.S. Lewis, Deus não precisa da minha oração, sou eu quem preciso dela. Joyce Meyer escreveu: ore por tudo e não tenha medo de nada. Nós temos na Bíblia vários exemplos de pessoas que entenderam a importância da oração. Esses exemplos que nós acabamos de citar são pessoas mais modernas, como você e eu. A nossa pergunta hoje é: e você? Você já entendeu a importância da oração? Essa palma já tá valendo? Já! Olá pessoal, eu sou a Margarete Biasi. Eu sou a Rafa. E eu sou a Vi. E nós estamos no nosso quadro Elas e Eu. Em Mateus 17, nós lemos uma história muito intrigante. Era sobre um senhor com o seu filho e ele achava que o filho dele era um lunático. Ora se jogava no fogo, uma hora se jogava na água. E olha que interessante, quando ele leva o filho dele para os discípulos orarem, o que acontece? Eles não conseguiram resolver a situação. Então esse senhor chega até Jesus pedindo misericórdia e ele até conta pra Jesus: eu tentei trazer para os discípulos, mas eles não puderam ajudar. Aí Jesus, pegando o menino, tomando conta da situação, primeiro ele disse: ó geração incrédula e perversa, até quando vocês vão sofrer? Até quando eu vou estar com vocês? Olha só, Jesus fica até um pouco indignado com a situação, porque ele, com o seu próprio exemplo de vida sobre oração, já tinha orientado os seus discípulos. Pois Jesus pega o menino e ora e tudo vai sendo resolvido. E Jesus então explicou para os discípulos que aquela situação só era resolvida com jejum e oração. E a essa altura do campeonato, os discípulos já deveriam saber disso, já deveriam saber da importância e do poder da oração. Os discípulos, quando andavam com Jesus, começaram a observar que antes dos seus atos, dos seus feitos e milagres, existia um período de oração. Em vez dos discípulos falarem para Jesus: ensina-nos a transformar água em vinho, ensina-nos a andar sobre as águas, ensina-nos a expelir demônios, ele diz: Senhor, ensina-nos a orar. Eles mataram a charada. A gente percebe nessa hora que eles realmente perceberam qual era a chave para resolver qualquer situação que eles enfrentassem: a oração. Através da oração, nós podemos ter a solução para muitas situações na nossa vida. Mas o que é a oração de fato? Você sabe? A oração para mim é um momento que a gente passa com o nosso Deus, contando para ele os nossos problemas, as nossas aflições, os nossos dilemas. O salmista Davi entendeu quão importante era a oração na vida dele. Ele diz: eu oro a ti, ó Deus, porque tu me respondes. E Efésios nos lembra de orar sobre qualquer coisa. Então a oração para mim é isso também. Uma coisa que eu posso aplicar em qualquer área da minha vida, em qualquer necessidade que eu tiver, seja grande ou pequena. Deus se importa e Ele quer que eu leve os meus problemas até Ele. A oração pra mim é um momento que eu posso realmente me aproximar de Deus, realmente contar pra Ele tudo que eu tenho passado. É claro que Deus já sabe de todas essas coisas, mas Ele gosta de nos ouvir falar. Mas também é um momento pra mim de buscar a face dEle, de buscar entender o que Ele quer, de buscar a direção dEle pra minha vida, pra todas as áreas da minha vida. Não espere você ter vontade de orar para orar. A Bíblia diz que a nossa carne milita contra o nosso espírito, ou seja, nós nunca queremos orar. Não, gente, esperar pra ter vontade de orar não acontece. Eu acho que é o tipo de coisa que realmente não tá na nossa natureza, já que a nossa natureza é pecaminosa. Sim. Porque a gente sentiria essa vontade por nós mesmos. Eu acho que isso não tem mesmo. Na verdade, eu tenho até um exemplo disso aí. Eu não lembro, eu tinha entre 8 e 9 anos. E eu lembro de chegar na minha mãe e falar pra ela: mãe, eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, o que eu faço? Eu não devia ter vontade de orar e ler a Bíblia já que eu sou crente? E eu lembro da minha mãe, com muita paciência, me ensinando. E ela respondeu assim: olha, se você não tem vontade de orar e ler a Bíblia, então você precisa orar pra que Deus te dê mais vontade de orar e ler a Bíblia. E eu lembro de ir pro meu quarto naquele dia e orar e falar: Deus, eu quero ter mais vontade de orar e ler a Bíblia, porque na verdade eu não tenho. Então, esperar ter vontade talvez é um problema. Talvez seja a hora de você orar pedindo por vontade. Eu me lembro uma vez, quando eu estava trabalhando, eu era gerente de loja e eu estava no último dia de venda e faltava muito pouco para eu cobrir minha cota. E eu
como de hábito, eu entrei no banheiro e pedi pra Deus. Falei, Deus, o Senhor sabe o quanto eu me esforcei e o Senhor sabe o quanto eu preciso cumprir essa cota. Eu me lembro que eu fui lá fora esperar o cliente chegar. Se você já orou, vai lá ver o tamanho da nuvem. Vai lá ver se já tá acontecendo algo. Coloque a sua fé em prática. E eu fiquei lá na porta da loja esperando uma cliente entrar. E realmente chegou uma cliente e ela disse, eu vim comprar uma geladeira. E eu disse, ô Glória! E essa mulher tava comprando, de repente ela virou pra mim e falou, você orou, né? Eu falei, orei. Ela falou assim, olha, eu vou te dizer algo. Deus tem muito amor na sua alma. E bateu no meu ombro assim. Eu falei, por quê? Ela falou assim, menina, eu estava comprando essa geladeira numa outra loja e eu comecei a sentir uma angústia. E eu parei o que eu estava fazendo e disse pro vendedor, olha, eu não costumo fazer o que eu faço com angústia, com esse aperto no meu coração. Me diga onde é a igreja mais próxima. Ela foi nessa igreja, orou e ela contou esse fato que estava acontecendo para um dos líderes da igreja e ele disse, então não volte naquela loja mais. Vá nessa loja aqui do lado. Quem estava esperando do lado? Eu. Margarete. A Margarete. Eu fiquei tão feliz de ouvir o testemunho dessa mulher. Você orou? Presta atenção. Deus já começou a responder. É aquele negócio, né? Ora pedindo por um emprego, cara, vai imprimir o currículo então, começa a distribuir. Deus vai responder a sua oração em algum momento, mas você precisa estar lá, na portinha, literalmente na portinha da loja esperando. Exatamente. Mas Deus também se importa com coisas que são menores, coisas que para as outras pessoas são minúsculas, mas que pra gente tem total importância. No ano passado, nossos 3 cachorros, porque nós temos 3. Eles são maravilhosos. Coloca a foto dos 3. Esse é o meu, lindo. Esse aqui é da Rafa, ela é linda, mas é bagunceira. E esse também é meu, Luke. Ela não é bagunceira, ela é criativa, tá? Não, ela é criativa. Tá, então, com toda essa criatividade que surgiu no cachorro da Vitória, Ah, ele para! sempre lidera, tá? No ano passado, os 3 cachorros fugiram de casa. Misericórdia. Uma semana antes de um grande retiro que a gente ia ter na nossa igreja e a gente tava trabalhando, a gente tava à frente desse retiro. Então isso deixou a gente muito balançado. Mas a gente orou muito com relação a isso e os nossos amigos da igreja também começaram a orar com a gente. Na primeira noite a gente encontrou um dos cachorros, o Luke, mas o Toby e a Lily ainda estavam foragidos. A gente falou, não, a gente vai dormir aqui na sala. Nessa sala, porque é perto da garagem. Essa noite alguém vai chegar com um dos cachorros e a gente vai escutar a pessoa chamando no portão. E realmente aconteceu isso. Um dos nossos amigos encontrou o Toby. Mas ainda faltou a Lily. Nossa. Gente, que saga que virou aquilo. Chegou o retiro e a gente foi pro retiro porque não tinha mais escolha. Fazer o quê? Ficar em casa sofrendo. Por mais que eu chorasse, minha cachorra não tava aqui. O retiro terminou no domingo. Na quarta-feira eu encontrei minha cachorra. Na verdade, ela tava na rua de casa. Que raiva, meu Deus, a gente andou o bairro inteiro. Era só ter descido a rua, descido a casa do oleiro. Mas era só ter descido. Eu também tenho uma experiência com a oração. No meu caso, eu investi cerca de 5 anos da minha vida. Todos os dias na hora do almoço. E eu sei que eu orava antes de dormir também. Então eu orava pelo mesmo motivo 2 vezes por dia. Por 5 anos. Faz as contas. Faz as contas aí. Quantas vezes ela orou? Foi uma pessoa da nossa igreja, que é muito nossa amiga até hoje, que pediu pra eu orar pra que ela se casasse. Ela tinha muito o desejo de se casar e ela pediu pra que eu orasse. No caso, eu orei por 5 anos e nem fui eu que colhi a bênção. O fruto. Não foi. Teu frutinho vai chegar, querida. Meu fruto chegará. Seu frutão chegará. Eu orei por 5 anos pra que ela se casasse e realmente chegou o tempo dela se casar. E é muito legal que quando ela se casou, no bolo, os noivinhos, assim, tinha ela, o marido dela e eu na frente. Vitória ajoelhada. De joelhinho, orando. Bonita. Não foi só isso não. Ela entrou de bailarina Ai, é dançando. verdade. É, porque a Vitória é bailarina nos bastidores, gente, vocês não sabem. Eu De dancei ponta, de ponta. com a Bíblia branca. Então, gente, a oração realmente funciona. Às vezes vai ser respondida no mesmo dia, alguém vai vir comprar uma geladeira, ter 2 ou 3 semanas depois. Às vezes vai levar 5 anos. O que vale lembrar é que a oração não deve ser o seu último recurso, mas o primeiro. Até porque Jesus sempre começou as coisas importantes da vida dele como? Orando. Antes de escolher os 12 discípulos, ele passou uma noite orando. Se a gente deixa a oração como último recurso, a gente corre o risco de querer sair do curso no meio do caminho. Porque são muitos obstáculos e se a gente não se fortalece logo no começo, a gente pode querer desistir no meio do caminho. Antes de Jesus andar sobre as águas, ele orou muito, cerca de umas 10 horas. Davi orava 7 vezes por dia. Daniel orava
3 vezes por dia. Gente, e você? Daniel orava até se envolver em rolo. Ele orou tanto que ele foi pra cova dos leões, de tanto que ele orou. Gente, Ana orando, chegaram até a achar que ela tava bêbada. Gente, Tava orando. Tamanha unção. Quão importante é a oração na sua vida? Você não tem que ver a oração como uma regra. Você tem que ver a oração como uma honra pra você, como um escape. É como se Jesus fosse um fiador, mas um fiador muito importante que tem crédito em todos os lugares. Então ele fala assim, ó, pode orar em meu nome, tá? Pode pôr meu nome aí na oração que eu tô junto nessa. Então todas as vezes que você for orar, ore no nome de Jesus. Seja pra tomar decisões grandes, seja pra tomar decisões pequenas, ore, ore, ore. A minha avó sempre fala, fia, pede o que você ainda não tem, já ora agradecendo como se você já tivesse. Então ora sabendo que o seu Deus tem poder pra responder a sua oração. Mas também ore sabendo que Deus pode dizer sim ou ele pode dizer não. Então se você vai orar pedindo a opinião de Deus, seja maduro o suficiente pra receber. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso vídeo de hoje. Nós esperamos que você tenha sido muito abençoado por ele. Porque a gente foi se preparando pra ele. Compartilha. Agora sim. Nos siga nas nossas redes sociais, elas vão aparecer aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal. Você também pode deixar um like no vídeo pra gente saber se você gostou dele ou não. Tchau!